o autor africano mais lido no Brasil ser um escritor branco, enfim, por mais que ele seja muito legal e muito incrível, eu acho que diz muito sobre o racismo estrutural do país que a gente vive. E a obra do Mia, ela é composta por uma crítica social, né, e política, e ela também tem essa questão da narrativa tradicional africana. E eu queria aí que você falasse, o Mia Couto, ele é um autor super popular, né? E qual é a Sim. importância da valorização dessa narrativa tradicional africana de vir numa obra como as obras do Mia, né? Por ser um autor popular e por atingir o mundo todo. Eu sinto. Bom, eu vou falar um pouco da tradição africana primeiro, que eu acho que é importante, né? Eu não sei se eu acredito muito numa tradição única africana, tipo, eu acho que existem várias, e eu acho que isso alimenta muito, é mais produtivo pensar nas múltiplas narrativas que existem no continente africano. Porque até porque se a gente pegar provérbios na Nigéria, são diferentes de provérbios em Moçambique, né? É, inclusive, o próprio país Moçambique, ele é super fragmentado. Assim como o Brasil, né? Eu acho que dá para, assim, guardar as devidas proporções, dá pra gente pensar em algumas coisas nesse sentido. Mas eu sinto que o Mia Couto dá para comparar com o Guimarães Rosa quando a gente vai olhar a biografia do Guimarães Rosa e ver que ele era diplomata e que ele andou muito pelo interior de Minas, e assim como o Itamar no Torturado, né, que ele era geógrafo e que ele pegou muito das narrativas que ele ouviu no Quilombo e teceu mesmo o romance. O Mia Couto é biólogo, então ele, enfim, né, ele transitou muito pelo interior de Moçambique e ele coletou muito dessas narrativas populares. Então, eu acho que o que ele fez foi muito um trabalho quase que etnográfico, de recolher mesmo essas vozes e tentar colocar dentro do romance. Isso a gente já vê o Mia Couto falando isso em muitas entrevistas. Agora, o sucesso do Mia Couto no mundo, ele é até o imperador das várias Áfricas, eu acho que ele é muito importante, porque ele foi o primeiro escritor africano que eu li, e eu sei que provavelmente de muitas pessoas que estão aqui, ou de muitos dos meus alunos, ele é a porta de entrada para o continente africano, pela escrita, pelo carisma, ele é um escritor muito querido. Não sei se assim, eu recomendo ver as entrevistas dele, assim, ele é inspirador, ele é uma pessoa que inspira mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que a gente também não pode parar ali, né? A gente tem que ler outros autores e pensar um pouco no sucesso editorial dele no Brasil, né? O Mia Couto é um escritor branco, num país majoritariamente negro, e eu acho que diz muito mais sobre o Brasil ele ser um escritor muito famoso do que sobre Moçambique e o Mia Couto. Eu sempre acho que essa crítica não é ao Mia Couto, né? Tadinho, ele tá lá escrevendo os livros dele, e enfim. Mas no Brasil, a gente, tipo assim, o autor africano mais lido no Brasil, ser um escritor branco, enfim, por mais que ele seja muito legal e muito incrível, eu acho que diz muito sobre o racismo estrutural do país que a gente vive, que não houve outros, assim, que precisa uma pessoa branca para abrir os caminhos, enfim, diz mais sobre o outro do que sobre o próprio Mia. E nisso eu posso falar até de mim mesma, da minha trajetória como mulher branca na academia, né? Eu sinto que muitos dos diálogos que eu enfrentei e que eu abri parte de um lugar de uma branquitude privilegiada e que talvez professores e lugar onde eu estava naquele momento só, enfim, foi possível porque eu sou uma pesquisadora branca. E eu entendo a complexidade que isso traz. E eu acho que a gente não pode fugir desse debate, né? Nós, como duas mulheres brancas aqui conversando sobre Terra Sonâmbula, eu não acho que a gente tem que deixar de falar de literatura africana, não é isso. Mas a gente tem que pensar nas fissuras mesmo sociais que a gente tem no Brasil. Eu estava pensando muito na Lei 10.639, né? O quanto que as universidades públicas escolheram, nos últimos anos, autores homens e brancos africanos como obra obrigatória do vestibular.
parece que assim, o que é possível é isso. Agora só que a Paulina Chiziane entrou, né? Que entrou agora na Unicamp com o Poligamia. Mas olha quanto tempo, né? Para entrar uma escritora negra, tipo, africana, no vestibular. Tinha a Carolina Maria de Jesus, né? Que no Quarto de Despejo, que é uma grande obra também. Mas eu sinto que ainda tem muito trabalho pela frente para a gente fazer. E tentar olhar para a obra do Mia Couto com tentar trazer, olha, essa obra é escrita por um escritor branco, filho de portugueses, né? E que, enfim, tem um olhar muito específico sobre a ficção e a literatura moçambicana. Ele não é o único, né? Ele não é, assim, ele pode ser o diplomata, o que está representando nesse momento, mas acho que a luta é para que a gente possa fazer várias lives e várias... Eu adoro o Clube do Livro, o Clube de Leitura. Eu faço muito com os meus alunos, assim. Acho que é um ato de resistência, né? No mundo que a gente está, é revolucionário você se encontrar para discutir literatura, porque literatura não tem utilidade nenhuma. Você não ganha dinheiro com literatura, né? Então, numa sociedade capitalista, você... Agora, na pandemia, assim, eu fui inspirada e emocionada até você chamar pessoas no Zoom para discutir literatura, é revolucionário mesmo, né? Você trazer o olhar de que um outro mundo é possível. E eu não acho que é o momento da gente cancelar, não estou cancelando Mia Couto, não é nada disso. É só para a gente ter um olhar crítico também, sair só da contemplação, porque eu acho que é importante a gente ter um olhar crítico para a literatura, para esses escritores, eles são homens do seu tempo, do mesmo jeito que eu não acho que as pessoas têm que deixar de ler Monteiro Lobato. Eu só acho que a gente tem que saber quem foi o Monteiro Lobato e o que o texto dele representa. E aí, assim, só porque eu tô agora, não parece que eu entrei no palanque e não paro de falar, mas eu só acho importante, como professora e educadora, a minha reflexão é que livros que as crianças e os adolescentes vão ler? Tipo assim, numa escola estadual, numa escola municipal, em que você tem muitos alunos negros, é sério que o único escritor africano que você vai trabalhar na sala de aula é um escritor branco? Que está falando de um lugar muito específico. Então, assim, a gente sabe que os discursos estão em disputa, né? E as listas, né? Enfim, a sala de aula é um lugar de disputa. Que autor eu escolho, que autor eu deixo de lado. Então, eu acho que o Mia Couto, nos anos 90, ele desbravou muita coisa. E aí, ele trouxe vários outros escritores junto, que nem a Chimamanda, né? Na Nigéria. Também, ela é a primeira grande escritora e ela explode, eu sempre falo isso em aula, por causa do clipe da Beyoncé. A gente sabe disso, que é por causa da Beyoncé, assim, que tem esse olhar pop, né? E o próprio Mia também, com o Pedro Bial, de ter participado de vários debates globais. A gente sabe que é preciso também ter esse lugar do pop, do acesso, mas a gente não pode ficar só nisso, a gente tem que procurar outras vozes, outros lugares, não sei.